Sejam bem-vindos a mais uma aula do Som T de Jaleco, nosso curso de introdução batucada para estudantes de medicina e profissionais de saúde. E hoje eu tenho a honra de estar aqui rodeado por duas belezas, duas amigas que vão falar sobre um instrumento que é pouco conhecido, ou se é conhecido, é certamente subdimensionado ou desvalorizado, o chocalho. Então, tenho aqui a honra de apresentar Marina Biagi. Olá, boa tarde. Líder de chocalho, tocando há alguns anos, ela vai contar a história dela no monobloco. E Eliana, ou melhor, Lia Vogel, não gosta de ser chamada de Eliana, mas é o nome que está lá na certidão de nascimento. Enfermeira, e que, aliás, você vai se apresentar também, né, que além de música, Marina é psicóloga. E nossa enfermeira Lia Vogel para falar do chocalho. Bom, sem mais delongas, é muito melhor que ela se apresente. Vou começar aqui pela Marina Biagi. Quem é você, Marina? Então, gente, como o Edu falou, eu sou batuqueira do monobloco já há alguns anos. Há quanto tempo? Desde 2008. Entro na oficina em 2008 e entro para tocar tamborim. E aí é interessante isso, porque o Edu falou sobre o chocalho ser subvalorizado, e eu acho que esse é um pensamento real. Assim. Eu entro na oficina para tocar tamborim, só que a coisa não dá muito certo. Eu escolho o tamborim, mas ele não me escolhe. E aí o mestre do tamborim na época insiste que eu deveria ir para o chocalho. Só que isso soava como uma grande ofensa para mim, entendeu? Justamente por conta desse senso comum de que o chocalho era um instrumento menor, digamos assim. E aí um dia, muito irritada, porque eu não estava conseguindo executar alguma coisa no tamborim, eu deixo o tamborim no chão, uma saída dramática, vou pro chocalho. E aí o mestre até fala, mas você vai, mas você não insistiu tanto para eu ir, agora eu tô indo, me deixa ir. E aí fui pro chocalho em 2008 mesmo e não saí mais, assim. Beleza. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a função do chocalho. Sim. Fala um pouquinho sobre você. Você é psicóloga. Isso. Estou terminando, né, a faculdade de psicologia, sou professora também. E, assim, eu acho que a música, né, ela tem uma função terapêutica muito, muito importante. Eu digo, claro que isso vai se dar de diferentes formas para cada um, mas para mim foi muito importante esse contato, essa entrada na oficina, estar nesse espaço de onde a gente é visto, né? Eu acho que todo mundo busca isso, né, de alguma forma, e a gente também cria muitos laços lá, né? Foi bem importante. A música, de um modo geral, ela é importante, tanto que em instituições, né, psiquiátricas, a gente trabalha muito com música, né, tem oficinas, uma forma de expressão de subjetividade, assim, que é bastante importante. Eu poderia dizer que a psicóloga Marina se encontrou na música como um espaço que tem a ver com a sua profissão. Sim. Eu acho que, na verdade, tem a ver com a profissão. Nesse sentido, a gente pode fazer uso da música como uma forma de estimular que os sujeitos compareçam ali, né? Mas, para mim, falando particularmente da minha experiência, serviu para que a minha autoestima aumentasse, assim, eu me sentisse mais segura para estar nos espaços também, sabe? Principalmente depois que eu comecei a ocupar essa função de monitora lá no monobloco, e aí isso me trouxe uma segurança para além daquele lugar ali, sabe? Porque veio veio de pessoas que eu respeito muito, eu custei, inclusive, a me apropriar desse lugar pelo tanto de respeito que eu tenho pela música e por aquelas pessoas todas. E então, para além da oficina, eu me senti mais segura, mais confortável também na minha própria pele, digamos assim. Então, a oficina teve essa função, e eu acho que a música tem também
de um modo mais, né, amplo, assim. Já a gente vai falar sobre essas questões mais aprofundadas, inclusive a questão que você acabou de falar, da própria pele, né? Da mulher negra, a voz, a presença, mas antes disso a gente vai falar aqui de uma filha de sambista, não? Você, com essa cara de um nome alemão, Vogel, nasceu na Portela, nasceu em Madureira. Conta a tua história, Lia. Então, eu sou enfermeira, formada pela extinta Universidade Gama Filho, no início de 2000, dos anos 2000. E eu entrei, na verdade, na universidade, eu já fazia algumas atividades relacionadas à dança, porque eu sempre gostei muito do carnaval, e tudo que envolve carnaval, música e dança. E a minha paixão pelo carnaval veio do meu pai. Lógico, eu morava em Madureira, e o meu pai é um amante, um apaixonado pela Portela. Então eu herdei isso dele, eu sempre vi meu pai se emocionar no desfile da escola de samba, e assistir a Portela desfilando era um evento importantíssimo na minha casa. Então eu sempre gostei muito de pular carnaval. Como a minha família tinha preocupação com a minha segurança, porque nós moramos no Rio de Janeiro e não é uma cidade tão segura assim para carnaval de rua, eu escolhi um bloco de carnaval que tivesse uma estrutura. E aí entrei em contato com o Monobloco no mesmo ano que Marina Biagi. É verdade, entramos juntos. Exatamente. Então, vocês foram a história debutantes. A história do instrumento subestimado, o coordenador, na época da oficina, me perguntou: olha, você está entrando um pouquinho depois dos alunos, a oficina começou em maio, eu estava entrando em junho, você tem poucos instrumentos que você possa escolher. Um deles é o chocalho. Eu falei, esse eu vou acompanhar. Então a gente vai daqui a pouco falar sobre a questão de ser subestimado e o papel de enfermeiro na área da saúde, né? Porque o curso do Jaleco é voltado para alunos de medicina, mas a gente sabe que ninguém faz nada sozinho. Esse assunto vem já. Mas como o personagem principal de hoje é o chocalho, eu gostaria que cada um apresentasse os seus chocalhos. Então elas se dividiram aqui, sabendo que não existe um tipo de chocalho, são vários. E eu vou começar com a Lia. Desde quando você toca chocalho? E mostra o teu primeiro chocalho. Muito bom! Eu toco chocalho desde que eu nasci. Você é do berço? E é curioso, se você olhar brinquedos educativos, eles dizem que o brinquedo mais importante é o chocalho, porque os lactentes, eles já, a partir dos 28 dias, né, que já começam a acompanhar sons, e aí eles começaram a fazer mordedor com guiso dentro, que é a adaptação do chocalho. Daí também a subestimação, né, a desvalorização do chocalho, que você aprende desde bebezinho. Você nem quer saber fazer muita coisa, mas chocalhar... Ou seja, todos nós, inclusive vocês que estão nos assistindo, já devem ter tocado chocalho alguma vez, né? E mordido o chocalho, né? Muito. Agora, você evoluiu no chocalho e a gente vai... Eu vou pedir para a Marina apresentar, se possível, com os nomes, né? Que não é o chocalho, tem ganzá, tem... São tipos de chocalho, na verdade, né? Então, tem o ganzá, que é esse que a gente... Acho que a maioria dos blocos usa hoje em dia. Ele é feito de Ele quê? tem umas... pode ser sementes de arroz, cereais, enfim, são contas, coisinhas dentro que proporcionam, quando você agita esse contato, né? E ele faz som também quando vai pro lado, né? Depois a gente vai ter uma demonstração. Isso, você pode fazer. A gente vai demonstrar depois, mas você basicamente executa agitando essas sementes que estão aqui dentro desse cilindro. Sempre lembrando que nesse momento aqui, depois a gente vai fazer a demonstração, a gente fica preocupado até com a captação do som, que fica muito forte, mas acho que a ideia aqui é demonstrar. Mas nas escolas de samba, eu não me lembro de ter visto esse tipo de chocalho. Porque na escola de samba, eles usam o rocar, que é esse chocalho aqui. Tá, aqui é com o as som mais platinelas, alto, né? O som dele é mais alto. No início, quando a gente começou, né, Lia, a gente usava esse tipo, a gente usava o de alumínio, né, com as platinelas. Não era nem esse aqui tem essa madeira aqui central, mas lá na oficina era um chocalho de alumínio.
E o nome desse chocalho é rocar, é o que as escolas de samba usam. Faz um sonzinho só para ver a diferença. Leve. É Não bem... precisa. Já deu, né? Pra ver. É bem alto. É bem alto. Você faz... Entendeu? Bastante alto. Na minha opinião, é importantíssimo para você pegar, que eles chamam de pegar a mão, para tocar o ganzá. Sim, Tá. sim. E tem um chocalhinho menor ali para roda de samba? Peraí. Esse aqui é o vinho. Ovinho? Ovo mesmo. É um chocalho menorzinho que você leva para onde você quiser, para as rodas de samba, invade as rodas de samba dos amigos, dos desconhecidos. Normalmente é assim que a coisa acontece. Você tira o seu ovinho da bolsa, fica discretamente ali tocando. Passa na blitz, passa no controle de segurança e entra com um instrumento na... Exatamente, exatamente. E tem, eu deveria até ter trazido, tem maracas também são tipos de chocalho, né? Esses instrumentos que eles chamam de instrumentos idiofônicos, né? Que você executa por agitação. Então a maraca também é um tipo de chocalho usado na salsa. E o som é agudo, e é né? isso, sim. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre a função dentro da bateria, mas Lia também trouxe mais um ou outro ali. São parecidos. É o ovinho, que é... Esse aqui é o instrumento mais sociável que tem, você leva na bolsa e ninguém repara que você está entrando na roda e daqui a pouco você está lá na roda. Esse também é um ganzá, só que pequenininho para roda de samba, que você pode tocar com uma mão só, eu também não posso ficar fazendo muito barulho, mas com Se for vacinada, né? uma das mãos, ou com as duas mãos, como o ganzá. E a diferença é que o grão é mais fininho, normalmente arroz, miçanga, quando é de plástico, faz menos barulho do que a escola de samba precisa ter mais barulho, né? Como uma bateria e tal. Esse é pra roda de samba mesmo. E esse aqui foi um achado, porque esse daqui é de cano de PVC. É um ganzá daquele tamanho mais ou menos. Exatamente, com cano de PVC. Lindo. Que eu o pensei, som é mais baixo? Como é que é o som? Exatamente. E é mais leve? Não é mais leve, não. O de alumínio é mais leve. Esse daqui eu achei mais interessante, inclusive, para qualquer gravação em estúdio. E também dá para levar para roda de samba, embora seja grande, né, para transportar. Mas eu achei ele bem interessante. E parece areia. Esse também, segundo o vendedor, ele é usado para imitar o som de chuva. Legal. Talvez para sonoplastia, efeitos especiais. Né? Exatamente. Tá, então vocês estão vendo que quando você opta por tocar chocalho, não é verdade um chocalho, são tipos de chocalho e que tem, obviamente, funções diferentes na bateria. Você aconselharia quem já está tocando em bateria universitária ou que vai montar a sua bateria um tipo em particular, já entrando na questão da dificuldade que vocês encontraram ao aprender? O que vocês aconselhariam para uma bateria universitária que está se estruturando para começar? Ou ter mais de um? Como é que você sugeriria? Eu acho que depende bastante. Depende até dos ritmos que a bateria vai executar, assim, né? Se a sua bateria, se o foco é no samba, né? Samba enredo, samba de escola de samba mesmo, eu acho que o rocar atende melhor, pelo fato de ser alto, de ser mais alto e tudo mais. O ganzá, lá na oficina, por exemplo, ele atende melhor porque a gente faz diversos ritmos. Então, para a quantidade de ritmos que a gente faz, e para determinados ritmos, o ganzá, ele é a melhor opção. Mas para o samba, eu acredito que o rocar seria a melhor opção. Certo. Agora, para aprender, ele é mais difícil. Ele exige um pouco mais de técnica, que você tenha passe por uma musicalização também, porque é isso. Ele é um instrumento de técnica simples, mas não é para tocar de qualquer jeito, né? Como ele auxilia na condução, não tem como você estar descolado da bateria. Então, dependendo do andamento, você vai ter um pouco mais de dificuldade em tocar o rocar. Se você for um iniciante, assim, você precisa passar por um processo de musicalização para entender como funciona ali. Marina, a gente teve aqui já presente alguns professores, né, músicos, falando sobre a importância, a função do seu instrumento na bateria.
desde o CA, Celcinho, Sidom, nos mostraram, né, os fundadores do monobloco, que alguns instrumentos são de predomínio de marcação, outros são de predomínio de condução. E mais de um faz os floreios, acho que todos eles de alguma forma, seja através das bossas, né, dos arranjos. Como é que você classifica então o chocalho dentro da bateria? Qual a principal função dele? Eu diria que a principal função do chocalho é a de condução mesmo, assim. É um instrumento que te auxilia, que também você pode fazer floreios e tal, coisas que a gente não faz muito lá, mas que é muito possível, assim, de ser feito. Mas eu acho que principalmente a condução. Uma ornamentação seria, como a maioria dos instrumentos, um complemento. Um complemento. Mas, assim, aquele que se interessa por esse instrumento sabe que você vai conduzir. Ajudar na e sempre condução. Lembrando que o grande instrumento da marcação, embora mais de um faça essa marcação, são os surdos. Isso. E os chocalhos fazem aquele preenchimento de várias notas entre as poucas notas que os surdos tocam. Isso. E no fundo é um diálogo, né? Surdo, chocalho... Caixa também. Caixa, o chocalho, ele conversa bastante com a, isso com a que eu ia caixa. Porque quando eu toco o surdo, eu ouço muito a condução das caixas e do chocalho. Isso. Porque o chocalho também eu toco o tempo todo. Daqui a pouco você vai demonstrar em que momento o chocalho entra, porque eu acho que também é uma questão importante para quem está interessado em tocar, né? Porque assim como a orquestra sinfônica, fazendo uma analogia, os instrumentos que tocam o tempo todo, fica aquela coisa que perde beleza, né? Assim, ou muda. É muito importante que os instrumentos saibam o momento de entrar, e existem convenções, né? Sim. Mas antes de a gente chegar nas convenções, Lia, me fala você, como enfermeira, como é que você tem aconselhando as pessoas que são da área da saúde, que eventualmente não vão necessariamente se tornar músicos profissionais, ou que não vêem na música um fim, assim, quase que uma diversão. Como é que é o nível de dificuldade, você que veio da dança, como é que foi para você introduzir o chocalho vindo da dança? Como é que você faz esse elo aí? Eu vou te dizer que eu achava que eu tinha ritmo, porque eu vim da dança, eu fiz balé até os 18 anos e eu tinha certeza que eu ia tirar de letra, eu ia conseguir tocar, mas aí que vem o grande lance, não é tão fácil você manter o ritmo no chocalho. E aí, ainda mais na alta performance, quando a caixa tá lá batendo, tocando terror, você realmente conduz a caixa, você orienta a caixa e mantém ela no ritmo. Se você não fizer isso, o samba atravessa, independente da marcação. E aí eu comecei a perceber que não era só uma brincadeira. Não era realmente. E a Marina falou uma coisa bem interessante em relação ao que mudou no comportamento mesmo com a terapia relacionada a ter entrado na oficina, que eu passei a olhar o profissional que não era da saúde, porque eu fui lá com fins recreativos. E eu lembro no desfile do tamborim, o professor do tamborim que ficava atrás da gente, empurrando a gente pra gente manter uma linha. E aí eu ficava irritadíssima, porque o meu fim, ele era recreativo, eu tava brincando só, né? Imagina, vai ficar brigando comigo. E depois eu olhei para cima, vi a Globo News, a entrevista, o helicóptero da Globo News, ao vivo, a transmissão ao vivo na rádio. Eu falei, cara, esse é o trabalho deles, isso é extremamente importante. E aí eu passei a ter um respeito, mesmo sendo a minha diversão. E isso foi a coisa mais interessante, mais importante. Aí comecei a levar um pouco mais a sério. Eu nunca estudei tanto, nunca fui uma aluna tão aplicada. O meu fim sempre foi recreativo. Mas você tem que fazer o mínimo para não atrapalhar o andamento do samba. Então, e a dança te ajudou? Porque a nossa produção ajudou. Verificou, não tem vídeo aqui, mas que a primeira dança que você dançou tinha a ver com o chocalho. É verdade isso? Tinha, amor. Conta pra gente aqui, conta pros alunos. Tinha, eu tava no antigamente a CA, né, lembrando gente? que a nossa produtora Juliana Fischer faz uma enquete profunda antes de vir pra cá. Tinha, eu toquei a minha primeira dança, foi acho que no maternal, depois tinha CA, na minha época tinha CA, e aí, que vinha antes do jardim da infância. E aí foi a Morena da Angola que leva o chocalho amarrado na canela. E eu podia ter trazido essa fotografia pra mostrar, muito fofa. Mas é verdade isso. É verdade, a morena de cachinho louro com um cachixi.
que a gente não falou também. Parabéns, Juliana Fischer, porque aqui temos eu achei que era fake news, mas é verdade. Depois do bercinho, tocando o chocalho no berço, ela foi pro CA, tocando o chocalho na canela. É verdade, ficava amarradinho na canela, e com a dança a gente... E tem tudo a ver com a técnica do Lucas, né? A técnica do passo. Então, a coordenação que você aprende no balé, na dança, de uma forma geral, dança contemporânea, você não esquece, né? Então, você leva com mais facilidade para a técnica que eles usam do passo. Beleza. E agora, então, entrando na técnica, voltando aqui para a Marina, a gente sabe que a maioria das, como você já falou aqui, a maioria das baterias que são formadas pensam em tocar samba. E samba não é simples, a gente sabe disso. Existem sambas de níveis elevadíssimos, com suas variações. O Valtinho esteve aqui ontem mostrando, falando sobre a Mangueira. Imagina a quantidade, aquela academia de samba, o quanto que a turma ali toca samba nível profundo. Que nem é a proposta da maioria dos alunos que entram no monobloco, nem dos alunos que fazem uma bateria universitária. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre, ainda dentro das funções e técnicas do chocalho, quais os ritmos em que o chocalho participa, e depois a gente vai ter a demonstração, mas qual é a riqueza ou a amplitude de recursos que o chocalho pode entrar como outros ritmos? Porque, olhando para o chocalho, mesmo eu que sou amador tocando surdo, eu imagino um instrumento que faz um movimento para frente e para trás, ele se torna, em princípio, assim como o surdo, que faz apenas uma batida, ele teoricamente é limitado. Mas você quer falar um pouquinho sobre aquilo que a gente não enxerga no chocalho, sobre outros ritmos? Então, o chocalho, por exemplo, na quadrilha, que a gente vai depois demonstrar aqui, ele é como se ele faz um efeito de galope, né? Exatamente essa eu acho que o galope, eu acho que é a melhor descrição, né? Que é um pacatá, 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 pacatá. Vamos tentar fazer com esse aqui que faz um pouquinho menos. Eu acho que é melhor fazer com esse. Só assim, só pra gente visualizar um pouco, e depois a gente demonstrando. É algo assim. Isso é um efeito galope que o chocalho faz na quadrilha. Eu tô esquecendo de algum ritmo que ele faça isso? Acho que é na quadrilha só mesmo, na né? quadrilha, eu acho. Mas acho que no Taj Mahal ou no Fio, numa daquelas sequências, eles inserem é verdade. Porque isso, você pode também colocar, encaixando, né, as levadas nas músicas conforme é possível, né? E aí esse é um recurso, né? É um recurso, e eu ia falar, essa levada não é simples. É algo que não é simples de se fazer. Não é nada porque você simples. precisa fazer um movimento ondular, e você precisa conseguir manter o andamento, e normalmente a quadrilha ela é acelerada, então é uma levada um pouco mais complexa. Tem um solavanco na direita, né, para você, ou na esquerda, enfim, para você iniciar. É bem difícil, bem difícil mesmo. É uma levada mais desafiadora, digamos assim. E quanto tempo leva mais ou menos para o aluno que está começando para pegar bem esse tipo de ritmo de levada? Eu não sei se eu definiria um tempo, Edu, porque isso realmente difícil. Varia bastante de acordo também com a disponibilidade do aluno em ensaiar, estudar em casa. A gente sabe que quem frequenta, a maioria das pessoas, né, que frequenta as oficinas, assim, tem seus trabalhos, tem seus afazeres, não tem muito tempo para se dedicar a isso. Mas essa levada não é uma levada que a gente ensina no primeiro ano, não ensina para os iniciantes, né? Ela entra depois na turma avançada. Tem a levada 0, que a gente usa no funk, que é basicamente isso aqui, como se fosse um trem, sabe? Shuffle, né? E aí
Não, o shuffle, Shuffle, ele né? tem uma O shuffle mas bem lembrado, eu tinha me esquecido do shuffle. Isso aqui a gente usa essa levada no funk. Também você precisa basicamente manter ali um ritmo, manter uma condução. Você não acentua, você não precisa. Tá ok? Você não precisa acentuar, é basicamente levar o chocalho nesse ritmo aqui. O shuffle que o Edu falou, a gente toca ele qual é o nome do ritmo? Samba Charme. Samba Charme. E Não algo lembrava assim. mais. Tum, 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 tum. E você vai como se levasse um sustinho. Assim? A gente vai demonstrar Então, ali, depois, com o surdo, vai ficar, acho que mais... Isso, que eu fiz um mais fácil, tum-tum aqui, tentando pensar no surdo. Né? Tum-tum, não é isso? E aí a gente vai encaixando o chocalho ali. Esse também essa é uma levada aqui que é um pouquinho mais difícil. Mas, gente, assim, é bem simples, de um modo geral. E uma coisa que o mestre do tamborim lá em 2008 falou, e eu me irritei e falei que não ia, e não dei razão, mas hoje eu dou muita razão. O fato de ser simples faz com que você consiga, em pouco tempo, começar a prestar atenção nas outras coisas da bateria. Nos sinais do maestro, no que os outros instrumentos estão fazendo, sabe? Nos outros, na marcação. Aqui agora o tamborim faz isso. Você começa a desenvolver outras formas também de entender a sua parte. Por exemplo, você começa a prestar atenção na letra da música, sabe? Então, tem suas vantagens começar num instrumento mais simples. Eu acho que, para mim, para o entendimento geral da bateria, foi fundamental ir pro chocalho, assim, sabe? Desenvolve a escuta, né? Sim, Exatamente. porque num instrumento mais complexo, um tamborim, por exemplo, até você pegar a técnica, pelo menos comigo foi assim, eu não conseguia prestar atenção nas outras coisas. Eu ficava ali desesperada, mal conseguindo respirar e tocar. Imagina prestar atenção nos outros instrumentos, no que os outros naipes estavam fazendo, né? Então tem essa vantagem. E depois que você aprende, aí é só alegria, porque você se diverte, você dança, você brinca com seus amigos, você canta, você consegue fazer outras coisas junto. Então, eu só vejo vantagem, sabe? Que beleza. Falando de complexidade, e aí entrando naquela questão que desde o início está permeando a nossa conversa, vamos falar sobre a tua profissão, a enfermagem, e se você consegue fazer alguma analogia com essa questão do chocalho e o quanto que muitas vezes as pessoas não enxergam a complexidade que tem por trás daquele trabalho. E a importância da precisão. Aí você pode, obviamente, e deve, né? Você é uma das especialistas em acreditação. Você é empresária, você tem uma empresa que faz justamente controle de qualidade. Você vê a analogia entre o chocalho, a importância, a sua precisão e o que você faz? Mas muita mesmo. Enquanto a Maria estava falando, eu estava lembrando que tem uma loja de mercado varejo que ela vende chocalho e ela diz assim, a descrição do produto é um instrumento musical muito utilizado no samba, é só você agitar que ele já faz um som e ajuda na música. É mais ou menos isso, mas não é isso, né? A gente sabe que realmente não é isso. E o chocalho, ele é realmente um instrumento simples e a Marina colocou muito bem. Para você entender como funciona a bateria, se inserir naquele mundo musical, é muito maravilhoso. Aí, voltando agora para a enfermagem, a enfermagem, eu acho realmente que a minha profissão é uma profissão muito desvalorizada, na verdade muito subestimada, por dois motivos. Primeiro, é uma profissão nova. Se você lembrar do pai da medicina, foi 500 anos antes de Cristo. Isso. E a enfermagem, ela começou com Florence Nightingale em 1808. Então, ela é relativamente nova. Aqui no Brasil, em 1890. Então, e depois daí
foram 3 categorias. O enfermeiro de nível superior, né, que é realmente o enfermeiro, o técnico de enfermagem, que é o nível técnico, 2º grau, e o auxiliar de enfermagem, que hoje até tem menos nas grandes capitais. E eles se confundem? E eles se confundem absolutamente. Então, as pessoas acabam achando que a enfermagem são as 3 categorias juntas e não enxergam o potencial que tem a formação de um enfermeiro de nível superior. Porque a formação dele é muito baseada no gerenciamento hospitalar mesmo, na verdade, de toda a assistência. E de liderança. O enfermeiro de nível superior, ele tem uma capacidade de liderança que é muito pouco valorizada dentro dos hospitais, dentro das instituições. Então, tem tudo a ver com o chocalho. Você olha, acha que é, mas não é. Quando você vive no dia a dia a profissão, você entende que o enfermeiro podia ir muito mais além e não vai. Ele é bastante podado. E quem seria o competidor do chocalho na liderança, fazendo, obviamente, uma analogia aos estudantes de medicina? Porque o médico se sente superior em todos os aspectos. Posso estar errado, mas essa é uma percepção frequente. Sim, sim. É melhor que você fale do que eu, como médico falo, né? Existe competição entre os instrumentos e existe a competição na área da saúde sobre essa liderança? Olha, eu vou te dizer que na música é mais fácil. Na música é bem mais fácil, porque cada um ocupa um papel já conhecido. Tem cooperação. Exatamente. E o trabalho em equipe é muito melhor identificado na bateria. Eu acho que dentro dos hospitais nem tanto quanto deveria. Mas eu acho que é basicamente pelas 3 subdivisões e o fato da profissão não ser uma profissão muito nova. Só para você ter uma ideia na história da enfermagem, que poucas pessoas sabem, quando ela chegou no Brasil, ela era exclusivamente feminina. Feminina numa época que a mulher não trabalhava. Então, você imagina, a primeira diretora da primeira escola de enfermagem foi em 1956. Ontem, né? Ontem. Entendi. Porque antes era uma escola de médicos e militares. A enfermeira nunca pôde ser a diretora dessa escola. Então, daí você vê que ainda tem muito para trabalhar dentro da enfermagem para ela mudar essa cara que ela tem. Ontem aqui a gente teve a gravação com o Valtinho, da Mangueira, que nos dizia que até recentemente, na bateria da Mangueira, só tocavam homens. Que, na verdade, deve ser a realidade de muitas baterias ainda, né? Porque a gente traz a questão do machismo, né? E da restrição de acesso à questão de gênero, sem falar da questão étnica. Mas, então, lugar de mulher no chocalho? Não. Pode ser. Na enfermagem, no chocalho, tem mais mulher ou mais homem tocando chocalho pelas escolas de samba? Tem mais mulher tocando chocalho ou mais homem? Mais mulher. Mais mulher. E por quê? Por isso, assim, eu acho que o fato de ser um instrumento menor, né? A gente fala são as pequenas peças, né? Então a mulher vai tocar o chocalho, o agogô, mas hoje em dia isso já... Ainda tem muita mulher tocando chocalho, mas tem muita mulher também tocando surdo, tocando caixa, tocando repique. Então isso já não... já caiu, né? Mas não tem muitos homens tocando chocalho. Tem preconceito, você acha? Eu acho que eles buscam algo mais... Associado à sua virilidade, à sua masculinidade, assim, sabe? Deixa eu pegar aqui uma maceta e bater alguma coisa, sabe? Assim, eu acho. Assim, uma vez eu observei que tinha um rapaz bastante desconfortável, inclusive, tocando chocalho, assim. Ele não tava feliz, eu acho, naquele lugar, sabe? Ele queria tocar surdo. Eu acho que você fugiu um pouquinho daqui. Assim, isso, tá bem. Tô fugindo de você. Não foge, não. Então, lembrando que essas questões da composição da bateria, hoje, como o nosso curso é voltado principalmente para estudantes de medicina, a gente sabe que tem mais mulher do que homem na maioria das escolas médicas, né? E a bateria, ela é um reflexo da sociedade, muitas vezes, com seus machismos, com as suas discriminações, e muitas vezes são os argumentos utilizados para bloquear o acesso das mulheres, no caso, né, a determinados locais, é sempre esse.
tocar surdo é um instrumento muito pesado. Mas deixa que a mulher diga que está pesado, né? Pegar a maceta é um negócio realmente só para homem. Eu acho que não é bem assim, né? Mas a gente pode interpretar isso de diversas formas. Voltando a você, Elia, você trabalha, além de ser enfermeira, só para que as pessoas te conheçam melhor, com uma das áreas de maior risco, que é a área de hemoterapia, de transfusão. E qual é o papel da enfermagem nesse momento? Porque a gente estava falando sobre o risco na bateria versus o risco na área da saúde. O risco na bateria é o samba atravessar. Então, vê se você consegue fazer uma analogia entre o papel do chocalho para que a bateria não atravesse e o papel da enfermagem de hemoterapia para que não ocorra uma transfusão incompatível, uma transmissão de uma doença infecciosa. Bola contigo. É o trabalho em equipe, é escutar o outro, é o que mais a gente desenvolve na bateria, é escutar o outro. E na hemoterapia é exatamente isso. Eu acabei não respondendo a sua pergunta anterior, que a precisão da bateria é exatamente a precisão que eu preciso ter no banco de sangue. Eu esqueci de dizer também que eu sou formada em gestão de hemocentro, é o que eu trabalho a vida inteira, né? E nesse hemocentro que eu trabalho, o erro de uma pessoa acaba numa transfusão incompatível e na morte de um paciente. Então, a gente realmente precisa ouvir o outro, respeitar o trabalho do outro, confiar no outro, e é uma linha de produção até chegar lá na ponta. Começa desde a captação do doador de sangue, vem cá doar para doar o seu sangue, até o paciente que foi transfundido e vai para casa, saudável não, né? Pelo menos com as taxas mais compensadas. Então, esse processo inteiro, eu tenho uma equipe multidisciplinar. Eu tenho desde o técnico de enfermagem, motorista, motoboy, médicos, assistente social, psicólogo, tem toda uma... E todo mundo trabalhando realmente como uma bateria de escola de samba. Se um atravessa o samba, esse paciente não é transfundido. Ou se a gente não tem o desfecho que a gente gostaria que ele tivesse. Né? E quando eu sei que você trabalha, então, com qualidade e detecção de erro, prevenção de erro, onde acontecem os erros e por que eles acontecem na maioria dos casos, se é que é possível identificar uma causa principal? Eu vou levar para a minha realidade, né? Eu abri a empresa justamente porque eu trabalho numa área que é muito regulamentada e muito vigiada, né? A vigilância sanitária sempre pegou muito pesado em cima dos hemocentros, né? Dos bancos de sangue. Então, como ela tem descrito passo a passo em lei, eu não posso fugir daquilo. Então, quando a gente trabalha dentro da lei, os erros só acontecem quando eu me distraio. Né? Distração. Quando é erro humano. Se eu fizer exatamente o que está na lei, exatamente o que o protocolo foi desenhado pela instituição, enfim, eu não vou errar. O desfecho, dificilmente você consegue fazer com que a coisa não aconteça, que um processo ele não aconteça da forma esperada. Porque ele já está muito alinhado, são muitos anos, né? Não tem como, é como a bateria de escola de samba, quando você está lá, você não tem outra forma de fazer a não ser olhar o maestro e seguir de acordo com os outros naipes, enfim. Se você não estiver olhando para o maestro, se você se distrair, alguma coisa foge. Marina, a gente lá no Monobloco ensaia o ano inteiro para ter um desfile, né? Ou mais de um, porque agora, lembrando que o Monobloco, como já foi dito aqui, está em mais de um lugar, e os alunos do Jaleco estão em vários lugares do Brasil, continua tendo erro, apesar do treinamento intensivo. Você continua tendo erro? Sim, e justamente Lia falando das distrações e os erros vêm muitas vezes daí, assim, porque é muito fácil se distrair. Por quê? Porque a pessoa se sente segura demais e acha que já sabe. Acho que vários motivos mesmo, assim, um excesso de segurança, já sei, então me dou ao luxo de olhar para outros lugares que não o maestro, para o público e para o colega que está ali na plateia álcool. E tal. Álcool também é um outro fator. Também porque
é isso, né? Porque não estudou tanto, assim, né? Não fez ali o deverzinho de casa mínimo, mas eu acho que os erros acontecem muito por conta disso, da distração. É muito fácil, principalmente pra gente que tá ali, nós não somos artistas, né? Quando a gente vai se apresentar, aquilo é uma grande, né, novidade. Mesmo para mim, que estou lá há muitos anos, é sempre aquela emoção, ver a fundição lotada, e no desfile, ver as pessoas ali dançando e cantando junto com a gente. É muito fácil você se distrair, se deixar levar pela emoção, às vezes, né? E aí acaba errando. A vantagem do chocalho, sim, eu acho. É importante você saber entrar e você saber sair, sabe? Porque se você entra errado e se você sai errado, a coisa fica muito feia. Mas se você cometer um erro ali, você tá num grupo, né? Então o seu colega ele vai te suprir, entendeu? Não é algo que vai detonar com a bateria, não vai ser tão grave. É importante que você saiba entrar, que você saiba sair. Então, essa para mim é uma outra vantagem. Não é para relaxar não, tá, gente? Fazer de qualquer jeito, tá? Mas é só um fator aí favorável a quem tá, para vocês que estão aí pensando em estudar chocalho. Tá certo. Então a gente já vai passar daqui a pouco para a demonstração, vai fazer uma pausa aqui, mas antes de passar para a pausa, Lia, você que é da área da qualidade, você tem uma empresa que cuida disso, e daqui a pouco a gente vai deixar os contatos, obviamente, para a Lia, da Marina, aula para quem quiser aprender chocalho, para quem quer evoluir na questão de qualidade, deixar aqui as dicas. Então, o nome da tua empresa é Doni, né? Doni. Como prevenir erros? Então, alinhando os processos, sentando e desenhando antes que eles aconteçam. Se aconteceu, redesenhando, conversando com quem faz. Você pega lá quem faz o processo, desenha todo o processo, pega a equipe toda e fala, onde você acha que poderia fugir desse padrão? Aqui, e você vai colocando filtros, você vai colocando barreiras. E aí, se você tem uma estrutura muito bem desenhada de um processo, e você não fugir desse processo com distração, você não vai ter o erro. Pode acontecer? Pode acontecer. A gente tem para dar um exemplo, uma consequência da transfusão de sangue, que é a sobrecarga volêmica. É evitável, então a gente tem 1 milhão de protocolos para isso, mas pode acontecer? Pode. É um fator que o paciente pode estar, enfim, descompensado, e pode acontecer mesmo a gente usando todos os protocolos. O que a gente faz? Pega aquele evento, reúne as pessoas envolvidas e vamos conversar. E a gente faz outros filtros. E é assim, a gente sempre tem alguma coisa para melhorar, sempre, a gente nunca chega à perfeição, mas se a gente conseguir desenhar com quem faz e colocar filtros, menos, a chance de errar é bem menor, muito menor. Tá. Na qualidade a gente lê alguns termos, né, em gestão e qualidade, acesso à qualidade, garantia de qualidade, controle de qualidade, e a gente ouve tudo isso como sendo uma coisa só, né? E qual o papel da educação nessa história toda? Treinamento de educação. Né? O setor da qualidade, por exemplo, na minha realidade lá, o setor de qualidade, ele é do lado da educação continuada, da educação permanente, enfim. São duas paredes que se falam o tempo todo? Se falam o tempo inteiro. Então, quando eu tenho o final dessa reunião para alinhar um protocolo e estabelecer os filtros, o final disso não é só ali, eu preciso divulgar aquilo. Então, eu vou treinar a minha equipe, porque todo mundo precisa saber que aquilo foi decidido, aquilo aconteceu e que aquilo evita o profissional que está na ponta, quem vai executar e que tem a maior chance de erro, ele precisa saber por que ele está aprendendo aquilo. E se eu não tenho esse setor de educação continuada, se eu não educo, ninguém vai aderir esse protocolo. Então elas são casadas. Não existe qualidade só com punição, como. Né? Porque às vezes o setor de qualidade é identificado como aquele chato que está ali para identificar erro, né? Isso. Mas é uma cultura que é errada. Tem que estar junto com a educação o tempo todo. E nessa linha, Marina, a gente pensando já no desfile, a gente já vai demonstrar o chocalho
trabalham em alguns ritmos, a gente vê que existe o alinhamento. Foi você ou você que estava citando sobre a importância de um alinhamento da bateria. Com quem o chocalho que sai mais na frente, né, ele interage? Quem se alterna, com quem você já comentou das caixas, com quem é o parceiro na garantia de qualidade e da condução dos chocalhos ali na linha de frente? Bom, primeiro, o chocalho precisa, estando ali na frente, ele precisa estar muito mais atento do que o normal, né, ao maestro, porque no desfile é mais fácil você perder um pouco a referência. Então, é importante olhar para o maestro, porque ele fica com ele tem uma batutazinha, né? E aí ele marca, e aí é importante olhar para ele, prestar atenção também, né, nele, para não se perder no andamento, porque o surdo fica lá atrás e isso pode prejudicar e a bateria atravessar. Mais lento às vezes, né? Acontece um certo atraso, enfim. E sempre tem uma pessoa, uma batuqueira com um microfone. Eu já fiquei algumas vezes, tem outras batuqueiras que ficam também, que também auxiliam, né? Podem chegar mais, podem se aproximar mais. Normalmente a gente fica mais no meio da bateria, mas também tem isso, da gente se aproximar do naipe das pessoas ali, né? A gente fica enfileirado para reorganizar ali, caso alguém tenha saído do andamento ali. E tem algum outro instrumento em termos de composição de parceria? Tamborim, cuíca, quem seria o instrumento? Seria claro da caixa? Isso, a caixa... Uma alternância? Eu acho que seria a caixa o instrumento ali para você se apoiar, para o chocalho se apoiar. Mas a gente, falando de interação, a gente interage bastante com a cuíca, mas é realmente assim, interação não não como forma de referência, né, musical. Para referência, você tem que, quem toca chocalho normalmente busca a caixa, mas a gente tem esse momento de interagir com a cuíca, interage um pouco com o agogô também. A entrada, né, também do tamborim, o final da... Exato, tem isso. O tamborim, ele te diz quando você vai entrar. É uma outra referência também, muito bem lembrado. O tamborim também serve como apoio pra gente nisso. Mas para a continuidade ali do andamento, a caixa ela é bem importante. Bom, uma última pergunta antes da gente partir para a demonstração, tem a ver com a questão da saúde. Física, na dança, e mental, que você já falou um pouquinho. Sim. Tocar chocalho faz bem para quê? Eu acho que é importante, faz bem para você, porque você cria laços, sabe? O fato de você estar num grupo, e aí a gente está falando do chocalho e de qualquer instrumento dali, né? Estar num grupo é muito fundamental, é muito importante para que você crie laços, para que você... É algo que... E aí, especificamente, o chocalho, né? Por ser de fácil, né, execução simples, ele também vai te trazer um retorno mais rápido, e aí você vai se sentir um pouco mais motivado, talvez, a continuar, a se dedicar, e depois ali de um tempo passar para um outro instrumento mais desafiador. Mas eu acho que o fato de estar ali, estar inserido num grupo, estar sendo um sujeito ativo, porque eu acho que isso é o legal. Você sai de uma posição ali passiva, de plateia. Muita gente que entra na oficina entra depois de assistir, fica encantado com a bateria. Você sai dessa posição de passiva, né, como quem está ali assistindo, e entra e se torna um sujeito ativo. Você participa da festa, você faz a festa para os outros. Isso é muito legal, legal. Isso te dá... uma coisa que é muito engraçada é como
você se torna uma pessoa interessante aos olhos dos outros pelo simples fato de estar ali participando disso, assim, participando de um bloco, né? A gente está falando do monobloco, que é da onde a gente veio, mas qualquer um, assim, né? E já aconteceu de eu fazer uma entrevista. Eu trabalhei em empresa de óleo e gás, e aí uma amiga minha que era gerente, eu ia fazer entrevista com o gerente geral. E aí ela falou, olha, fala pra ele que você toca no monobloco, dá essa carteirada, porque ele adora carnaval, adora bloco. Falei, com certeza. E aí eu fui... Funcionou? Funcionou, fiquei... Foi empregada. Fui contratada, acho que basicamente por isso. Então, assim, é muito importante você procurar fazer alguma coisa que você goste, que você curta e que te proporcione esses momentos, sabe, de troca ali com as pessoas, sabe? Eu acho que... Bom, pelo que eu entendi, tem a ver com autoestima. Autoestima. E aí vem uma pergunta que eu prometi no início, mas quase que eu escapo aqui. Você, como mulher negra, você acha que de alguma forma isso te ajudou a ter uma presença? Você acabou de dar um exemplo, né? Não vamos falar da obviedade do quanto a mulher negra é subestimada no país, desrespeitada. Mas você acha que teve um papel na tua vida? Teve. Eu acho que eu falei antes, né? Sobre o fato de todo mundo querer ser visto. A gente precisa desse olhar do outro. E todo mundo, quem é mulheres negras, homens negros, quem é negro, sabe como já viveu alguma experiência desagradável de invisibilização ou de alguém que chega para você e te coloca num... Preconceito, né? Sabe? Atitudes racistas. E isso, muitas vezes na infância e muitas vezes um episódio, mas acontece e aquilo te marca e você carrega, né? Vai atualizando essa experiência ao longo da sua vida, né? E ali, a oficina foi um espaço para eu ressignificar determinadas coisas, determinadas situações e reconstruir uma autoestima que estava ali em crise, assim, sabe? Então, teve esse papel fundamental. Eu jamais vou esquecer o que foi vivido ali por conta... Por esse efeito, sabe? Claro que não é só isso, gente. Anos de análise, etc. Mas, enfim... Mas contribuiu, mas ajudou. Contribuiu muito, porque eu adquiri uma confiança, pessoas que eu respeitava, como eu disse anteriormente, confiando em mim, sabe? Me colocando numa posição de liderança. E essas coisas a gente cresce achando que não vai dar conta de fazer, né? Inclusive, se sabota, tem muito esse movimento e tal. Então, por isso, várias questões, mas eu resumiria assim, foi um espaço para a reconstrução da minha autoestima. Eu acho que isso esse foi o principal efeito da música, especificamente daquele lugar ali para mim. Que bom. Agradeço em nome de muita gente que está nos ouvindo. E certamente esse problema não é um problema da música, não é um problema da psicologia, é um problema do mundo, do Brasil e do mundo. Então, em nome dos que estão assistindo, que podem se identificar com esse problema, alunas e alunos negros que compartilham experiências semelhantes, te agradeço por compartilhar com a gente esse momento. E você... certamente tem questões relacionadas à etnia. Eu queria juntar as duas perguntas, já que eu falei da saúde mental e física. Fala um pouquinho para você que vem da dança, o quanto que tocar o chocalho trabalha os bracinhos e não vou deixar escapar a questão da mulher na enfermagem e a mulher negra na enfermagem, né? O quanto que a mulher também é subestimada e você provavelmente de pele branca deve ser às vezes confundida com uma doutora, bastante, né? Bastante. Você já comentou uma vez para mim que
estava ao lado de uma médica negra, você enfermeira branca, e para você chama de doutora. Fala sobre isso um pouco. Foi exatamente isso. Eu estava num posto de enfermagem e a médica estava do meu lado, eu estava conversando com ela, chegou a mãe de um paciente e me perguntou, doutora, e eu fiquei envergonhada imediatamente, porque culturalmente a história é essa, né? Os médicos são brancos e a enfermagem é negra. Então ela identificou uma cena cotidiana. Ela viu uma branca conversando com uma negra, eu sou a médica e ela é a enfermeira. E a nossa produção descobriu que você tem negros na família. Pois é, e é uma questão bem curiosa, porque eu só identifiquei a minha mãe como negra depois que as pessoas começaram a falar sobre isso. Porque na minha casa não tinha essa diferença. Seu pai de verdade. E tua mãe é negra. Exatamente. A minha irmã é casada com um negro e a minha sobrinha é uma morena lindíssima, negra. E aí eu não via isso, eu não enxergava isso. A minha irmã, no Natal de 2020, eu perguntei para minha irmã e a minha irmã me disse, você sabe que eu só prestei atenção na etnia da Leandra quando eu fui fazer a matrícula no colégio? Porque na minha casa não era importante esse assunto. E eu só comecei a perceber, identificar que a minha mãe era negra, que a família da minha mãe é negra, quando as pessoas começaram a falar. É impressionante, né? É bem assustador isso. Mas eu acho que tem até uma beleza nisso. Eu falei com meu pai que tem uma beleza nisso, porque é uma família que cresceu sem ver diferenças. Mas que podia ter discutido e podia ter trabalhado isso de uma forma mais... mas até social. Isso, claramente, é um assunto que a omissão, né? O não posicionamento nesse momento é criticado por muitos, né? E eu acho que é por isso que podia ter sido... mas não foi de propósito, claro. Óbvio, foi realmente a gente não percebeu. E foram anos perdidos, porque você podia trabalhar na sociedade, o quanto que a gente perdeu de diálogo, de realmente divulgar o quanto de amor tinha naquela família e o quanto o quão nobre essas relações, né? Um negro, branco, que não consegue enxergar a cor da pele e a oportunidade, enfim, e todas essas coisas. Na minha profissão, eu vejo o preconceito demais, o julgamento social ligado ao racial também, é bem pesado. A gente tem muitas pautas para discutir, até que você tenha maturidade suficiente para a gente estar num ambiente de igualdade, mas isso ainda vai demorar bastante tempo, que é o que eu vejo no dia a dia. Não, e que a gente vê falando de carnaval, bateria, alegria, quantos de nós já vimos a fantasia do cabelo Black Power e da enfermeirinha, com a sainha, etc. Isso não deve ser, por mais que a gente entenda que o carnaval é um momento de alegria, etc. Então existem mensagens subliminares que passam ali, que devem ser, de alguma forma, analisadas de uma forma mais profunda. Bom, vamos passar agora para a nossa demonstração. Vamos. Como a gente prometeu desde o início, aqui nós não falaríamos só de coisas agradáveis, a gente tem essa analogia entre a música e a saúde. E acho que a gente conseguiu em parte. Agradeço mais uma vez a presença de vocês. E vamos ali para a demonstração, para a gente ouvir essas meninas tocando chocalho. E eu vou mais uma vez tentar marcar no surdo ali, sem querer atrapalhar. Então, pessoal, chegou a grande hora da demonstração do chocalho pela Lia e Marina. Eu vou fazer aqui o que eu tenho feito ultimamente, a marcação, tentando não atrapalhar muito. Mas o mais importante aqui é para os alunos que já tocam alguma coisa na bateria universitária, ou aqueles que querem começar, entender aquilo que você nos falou mais cedo, né? Vocês nos falaram, que existem convenções, momentos em que o chocalho tradicionalmente entra e o que sai, e a gente vai falar um pouquinho de sambas em geral e depois outros ritmos? Isso, exatamente. A gente vai começar mostrando o samba lento, depois a gente vai passar para um andamento um pouco mais acelerado, que é usado no samba para tocar samba enredo, né? Então a gente começa com o samba lento? A gente pode começar com o samba lento, e aí no samba lento, isso da entrada é importante, né? O maestro, ele vai fazer uma contagem, né? Vai entrar, vai depender do arranjo também da música, né? Claro, mas normalmente ele faz uma contagem, 1, 2, 3, 4, e aí o chocalho entra. Junto com a bateria Junto toda. Com a bateria, diferente do samba enredo. Vamos começar então pelo samba lento? Vamos lá? Então lá.
1, 2, 3, 4. É importante, gente, sempre marcar, achar seu jeito de marcar. Com o tempo você vai colocando mais corpo, mas se estiver difícil, marca no pé. Só não pode ficar parado. Vamos fechar? Vamos. 1, 2, 3, 4. Isso. Ótimo. Que aí você pode parar num break ou pode parar depois da contagem. Então esse é um samba lento que o pessoal... Quais são os sambas mais ou menos que o pessoal toca no monobloco? Lá a gente toca Não surdo, Deixa o Samba Morrer, Não Deixa o Samba né? Morrer, Alcione. Retalhos de Cetim, não é isso? Isso, sambas clássicos, São, né? Retalhos de Cetim, né? Também Isso aí, meu samba. Isso. Tá. Isso Mas aí. a turma quer tocar mesmo é samba enredo, né? E aí a gente sabe que pro samba enredo, aquelas convenções, tem uma chamada de repique, que o mestre faz aquele sinal, Isso. o repique entra, a gente vai tentar reproduzir aqui. E como é que é a entrada do chocalho no samba enredo? Isso. Importante aí o diálogo com o tamborim nessa entrada. O tamborim vai fazer uma subida e o chocalho vai entrar depois dessa subida. Tá, então Hoje é a sempre- gente até já faz a gente faz uma bossa junto com o tamborim, mas o clássico é esse, espera a subida do tamborim para entrar. A gente então, começa a parar. O tamborim entra primeiro. O tamborim entra E primeiro. o chocalho tem que saber que tem a sua hora de entrar. Tem a sua hora de entrar e é importante lá, a gente usa esse método, né, do passo, como a gente já falou anteriormente. É importante marcar para entender o momento que você vai entrar. Depois você até consegue, depois de um tempo, só pela subida mesmo do tamborim, você já entende. Mas nesse momento inicial, é importante você se manter marcando para frente e para trás para entender essa Então, hora. vamos fazer o seguinte, a gente vai requerer um pouquinho de imaginação aqui. Houve uma chamada de repique, que eu vou fazer aqui na boca. Depois, os surdos entram, Isso. que é classicamente o repique chama, o surdo responde, e aí os tamborins sobem. Eu vou fazer aqui na boca também uma chamada, uma subida qualquer de tamborim. E vocês, se eu não atrapalhar muito, entram no A momento gente vai do tentar chocalho. aqui fazer o negócio no imaginário, mas vai Não tem dar problema. E certo. se der errado, fica assim. Vai dar Vamos lá. certo. Seria o repique na chamada, Isso. né, chamada de repique para o samba. E seria algo do tipo assim. Tum tá tum tá tum tá tum turucutá, tum tum. Tá. E Sempre marcando. difícil é manter o ritmo, né? Isso. Esse andamento pode ser um pouco mais difícil para algumas pessoas. Por isso é importante manter a marcação no corpo. Quando você quiser o break, fala. Tá. Vamos? 1, 2, 3, 4. Quase eu fiz o break do surdo de novo. Enfim, Não tem problema. Mas é isso. E aí o chocalho vai fazer taca-tica-tá-tá-tá. E vai parar. E aí espera de novo o retorno. Tem a volta do chocalho. Quais são os sinais? A volta do chocalho? Volta do chocalho é isso. Lá, né? A gente faz essa volta. Não é, amiga? Volta do chocalho. Volta do chocalho, gente, é porque 1 ano sem. Volta do chocalho. A gente tem que ficar atento a isso. E os instrumentos, também tem quando o maestro sinaliza para os instrumentos específicos, desculpe, a gente tem caixa, como é que são os sinais, lembra? Caixa, surdo, Caixa. marcação. Isso. Perdão se tiver errado. O importante aqui é chocalho. Como é que é o sinal para o chocalho? O chocalho ele faz isso pra gente se ligar de Alinhar, que né? tá chegando a hora. Aí a gente tem. Isso é muito importante, gente. Não é pra ficar com o chocalho largado aqui enquanto não entra, entendeu? Enquanto aguarda, enquanto espera. Eu tô fugindo. Tem que já ficar posicionado. Justamente por isso é importante saber. É importante entrar
de forma precisa. Então você precisa estar aqui. Eu tô tocando aqui assim porque por conta do barulho, né? Você não vai estar com o seu braço esticado, você vai estar assim. Mas é importante você já estar atento, posicionado, porque é questão de é muito rápido, milissegundos. E uma dúvida técnica, você tem uma convenção se você começa para frente ou para trás? Você começa para frente. Tá. Você começa A entrada é para frente. Então você... Para frente. Faz de novo a entrada. Ó. Você faz isso aqui, ó. Para frente, tá? E aí você vai também ajustando não sei se força é a palavra, mas você vai ajustando porque não é para você para ser tão a intensidade intenso. Acho que sim. E aí você vai se encontrando ali, entendeu? Porque tem que tocar com vontade, gente, mas né, você não vai tocar coisa de qualquer jeito para as sementes, para areia, o que for, né, que está dentro dos seus caras. Ficar ali dançando, você precisa... tem que ter a precisão do som, né? Precisa ser preciso nas notas, mas sem... Não precisa colocar tanta intensidade assim. Para dar acentuar demais as notas. Né? Isso, você vai acentuar, tem que diferenciar, mas você precisa achar uma medida ali. Tá. Tem mais alguma coisa de samba? Você quer falar do samba charme, talvez? É o samba charme que a gente falou. Que é um shuffle, né? Mencionou antes, né? Que é o que... a levada se chama shuffle, é isso. Então, você vai começar para frente. Essa que parece um trenzinho, mais ou menos? Não. A do trenzinho é a levada 0. Essa aqui, que normalmente, né, é usada para fazer o funk e tal. Vai diferenciar levada 0 e levada 1. Levada... Então, fazer um funk rapidinho. Funk? Tá. 1, 2, 3, tchá! Isso. Aí tem uma variação, que você faz a mesma levada do samba. Isso. Enfim. E do shuffle... É o shuffle que é voltando ao samba charme. Isso, que a gente faz... 1, 2, 3, 4... É isso, você começa pra frente. É como se você estivesse dando uma leve empurradinha. Uma leve empurradinha com bochucada, né? Lembrando para os que estão mais avançados em relação ao ritmo do shuffle, ele sai daquele ritmo quaternário que é preciso, que você toca no 1, que a gente chama classicamente 1, I. Então você começa a decompor em 3. É um pouco mais complexo. Eu não sou a melhor pessoa para ensinar. No passo a gente chama de O, né? É o O. Você toca no O. Algo entre ali o 1 e o... o I e o E. Né? Então, na prática, assim, a marcação do surdo, né, seria algo do tipo... Isso. E a gente começa. mais difícil. Vamos parar? No próximo. 1, 2, 3, 4, 1. Então esse é um... Vou me adaptar aqui. Mas deu, né? Bom. Tem tempo que a gente não tocava, né? Muito tempo. E eu tava aqui tocando e tentando pensar na frase. Aí eu cheguei à frase onde é o O, né? E só lembrando com exemplos de músicas, né, que são adaptadas no monobloco, músicas do Tim Maia. Você é algo assim. Então a gente sai um pouco do samba. E para a bateria universitária, não sei o quanto que a bateria vai querer evoluir para esses ritmos mais complexos, mas lembrando que
vai ficar aqui nas dicas. Quem quiser ter aula de chocalho com a Marina, ela vai dar a dica daqui a pouco. Esse ritmo a gente faz o Que Beleza, né? Que beleza. Tim Maia é bem adaptado a isso. E saindo, vamos para o Nordeste. Isso. 2 ritmos para fechar. Shot, o mais lento e depois fechar com o mais rápido. Isso. Fechar na vamos. festa. Vamos. O shot a gente faz acentuando no contratempo, né? Então a gente faz... Tem uma entradinha, né? Quer fazer o coco também ou o coco é muito parecido? Coco é legal, né? E é a mesma levada, só é um pouco mais... Não sei pra você aí como muda. Não, vamos fazer um coco, então, que é um ritmo bem do Nordeste, que a gente teve aqui já, acho que o Cea estava falando. Então a gente vai falar sobre... agora subiu, pro Nordeste. Lembrando que tem uma entrada de repique que é algo do tipo... O acento é no contratempo. Um, dois, três, quatro. E para no 1. É impressão ou você passou a usar menos o para frente e para trás? Vocês passaram a usar um pouquinho do lado também? É isso? É impressão ou não? É o swing. Porque aí a gente vai também, né? Nordeste, né? Exato, vai mudando um pouco isso, mas, assim, pensando na didática da coisa, seria um para baixo. Depois, você ficou mais seguro, aí você pode fazer uma graça, jogar para o lado, mas sempre entendendo que o acento é no contratempo. É assim, o coco é um pouco mais rápido mesmo, também pode... É um pouco mais difícil, assim, de conseguir manter. Isso, de conseguir manter o ritmo. E falou de swingada, vamos fechar com a quadrilha? Vamos. Já que o carnaval esse ano vai ser em julho, se é que vai ter? Isso, Ou vamos. em junho? Vamos lá? Vamos lá. Quadrilha é aquele galope, né? Você empurra, né? Dá uma empurradinha no chocalho e um movimento que é uma onda. Basicamente. E a entrada do chocalho na quadrilha é direto? Ou pode ser? Pode ser direto? Pode ser direto. Pode. Então, vamos lá. Vou lançar aqui Festa no Interior. 1, 2, 3, 4. Tá. Pode ser? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Ai, saudade. Meu coração. A gente pode encerrar fazendo uma dancinha. E assim a gente vai encerrando a aula de chocalho. O que podia era um amor. Acabou? Obrigado, pessoal, mais uma vez. A gente quer agradecer muito a presença aqui de Marina Biagi e Eliana Lia. Eu que agradeço. Com essa belíssima participação. Então, lembrando que batucada, quer aprender chocalho, Marina, a gente vai dar a dica aqui. Qualidade, Doni, empresa da Lia. E a gente volta daqui a pouco com outra aula.